Oi, Brasil, tudo bem com vocês? Como eu prometi nas chamadas, eu estou aqui com a Cláudia Bender. Hoje ela vai falar para vocês sobre doenças raras, que é um assunto que eu já abordei aqui com a Denise Nunes há um tempo atrás, mas eu não vou cansar de trazer, porque eu quero muito que as pessoas tenham esse conhecimento, que elas absorvam, que elas transmitam e que cada dia menos as pessoas demorem para fazer diagnóstico, para detectar uma doença rara e para buscar tratamento. Ela é cirurgiã dentista e ela também representa a Crônicos do Dia a Dia. Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, estou feliz. Toda vez que eu chamo alguém aqui, todo mundo sabe, eu falo, estou muito feliz. Gente, eu fico feliz de verdade, porque são pessoas que são referência no assunto. A Cláudia vai contar um pouco da história dela, mas para ela estar aqui hoje, ela caiu da cama, pegou um avião, ela é lá do sul e ela veio para cá para estar aqui falando com vocês. Então, sejam assim mais que receptivos, mandem isso depois para todo mundo, porque esse vai ser um programa especialíssimo. Conta como que você entrou nessa história de raros, de doenças raras. Bom, eu sempre digo que entrar no mundo dos raros não é assim à toa, sempre tem um motivo, né? Sempre tem um tapinha que te empurra. Sempre tem. Eu não acredito muito em acaso, então eu acho que sempre tem alguma coisa que acaba acontecendo para as pessoas irem para o mundo das doenças raras. No meu caso, foi em 2013, com o nascimento da minha sobrinha. Ela foi diagnosticada com 10 meses com essa doença rara que se chama deficiência da esfingomielinase ácida, ASMD. O nome é complicado, mas assim como a maioria das doenças raras, tem uns nomes assim, mas às vezes leva o nome do médico que descobriu, por isso que tem esses nomes diferentes. Mas a minha história especificamente começou em 2014 com o diagnóstico da Isa, a Isadora. Ah, que graça. Tinha que ter feito foto da Isadora. Ah, mas a gente dá um jeito. A gente vai pôr isso depois lá na página do programa que fica no Instagram, no @mauanarabelo. A gente vai pegar as autorizações e vai colocar para vocês, porque eu já vi, ela é uma graça. E como foi essa jornada? Então, vocês diagnosticaram como? Na verdade, a Isa teve, a minha família, a gente sempre fala que a gente teve muita sorte, porque uma média de diagnóstico, hoje em dia, para uma doença rara, leva de 7 a 8 anos. Caramba. Então é Tudo uma média... isso? Tudo isso. Eu falei disso, mas a gente não chegou nesse tempo, aquele dia. Leva de 7 a 8 anos para fechar um diagnóstico. Isso é a média, né, normal para um paciente com doença rara no Brasil, não só no Brasil, a nível mundial também. E a gente teve muita sorte, assim, que a Isadora fechou um diagnóstico com 10 meses. Uma pediatra que descobriu e os primeiros sintomas dela foram coisas comuns, como diarreia, né, aumento de tamanho da barriga, da barriguinha. Então, foi, digamos assim, uma jornada relativamente curta, perto do que se vê no mundo das doenças raras. Então, o anjo aí foi a médica. Foi. E ela teve, na verdade, o que ela conseguiu fazer, que é o que a gente batalha hoje em dia, foi direcionar, porque ela, como pediatra, ela não tinha um conhecimento como geneticista. Então, foi muito legal, assim, que ela conseguiu direcionar para o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e aí, ali começou toda a investigação. Então, é isso que a gente tenta hoje no mundo das doenças raras, para isso que a gente trabalha tanto. Porque a gente sabe que a maioria dos médicos não tem essa especialidade, né? Eu acho que a gente nem tem tantos geneticistas aqui, não, tem? No Brasil, hoje em dia, são em torno de 330. Mas olha a nossa população. Na verdade, hoje em dia a gente tem um geneticista para 1,5 milhões de pessoas. E o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 1 para cada 100 mil pacientes. É muito discrepante. Então, é uma coisa assim, que é uma das coisas que dificulta, né, o diagnóstico no Brasil. E, claro, quando são países europeus, Estados Unidos, que tem um pouco mais, ou países europeus que são menores, com uma população menor, então essa discrepância diminui. Mas não em função da população que é menor, né? Agora, o Brasil, a gente tem várias dificuldades. Uma das dificuldades é a quantidade de geneticistas, outra dificuldade são os centros de referência, que, na verdade, eles são muito no sul, sudeste. A gente tem um grande problema no Nordeste,
né? Norte, que é imenso. Norte, que é imenso. Então, em função dessa grande extensão que a gente tem populacional e também extensão territorial no nosso país, a gente acaba tendo essa dificuldade, né? Então, também para diagnóstico. Então, por isso que é muito importante falar em diagnóstico, porque assim, o médico ele não precisa saber, não tem como saber, são 7, 8 mil doenças raras. Pelo contrário, ele tem que ter essa humildade e ter o conhecimento. Pera, vamos passar para quem vai resolver isso, ou pelo menos vai me ajudar, de repente vai me dar um norte. Né? Tem que ter. Isso daí, hoje em dia a gente fala muito aqui no programa, quase todas as vezes que eu trago alguém da área da saúde, eu falo sobre interdisciplinaridade. Então, é importante. Nós dependemos uns dos outros, e mesmo na vida da gente. Né? Se a gente for centralizar tudo com a gente vai ficar doente. E aí vai precisar de mais gente ainda para dar conta. Então, não queira centralizar tudo, né? Seja trabalhando, seja na própria vida pessoal. E essa questão que tu falaste da humildade, eu acho muito importante. É uma coisa que eu batalhei para a questão multidisciplinar do paciente com doença rara. Com a história do diagnóstico da minha sobrinha, a minha família... O que acontece numa família quando aparece um diagnóstico com uma doença rara? É um desespero, porque tu não sabe para onde correr, tu não sabe o que procurar, tu não sabe quais são, né, os pais ficam desesperados. Tem negativa ou não, de alguma parte? Na sua não teve? Como assim? De negativa, não tem nada. Não, estão inventando. Não teve negativa, mas na verdade o que acontece muito, que é uma frase que eu sempre digo assim, que não me diga essa frase, que para mim vira um desafio, é aquela coisa, não tenho o que fazer. Não, isso daí não pode, gente. Imagina. Aquela frase, não tenho o que fazer, tem que aguardar. Então, isso para mim é uma coisa que mexe comigo. Aliás, eu vou contar para vocês, a real da Cláudia está aqui hoje com a gente. Quando eu estava procurando alguém para falar sobre raras e convidei a Denise Nunes para estar aqui, ela falou, olha, eu vou, porque é uma coisa que eu faço com o meu coração, eu faço há muitos anos, mas você tem que chamar a Cláudia, você tem que chamar, porque se todas as pessoas tivessem a garra que ela tem para buscar uma solução, ela falou, o mundo mudaria. E eu nem estou falando só de raras, mas em especial sobre raras. Então, a Cláudia vai contar a história dela. Não sei nem se a gente vai conseguir fazer tudo isso hoje, mas ela conseguiu muitas conquistas nas raras aqui no Brasil, em especial na SMD. Então, é muito especial mesmo tê-la aqui falando dessa garra. Então, nunca desista. Essa coisa do não tenho o que fazer não serve para nós. Continue tentando até o último fio do cabelo na cabeça, não é? E na verdade, assim, a minha família... Uma parte ficou no desespero e eu, como eu sempre gostei de estudar muito, eu disse não. É o perfil de quem vem. Eu disse não, eu vou estudar porque alguma solução vai ter. E o que eu descobri? Na época, eu tinha decidido que naquele ano eu ia passar um período na Inglaterra, em Londres. Tinha sido uma resolução de ano novo. Antes do diagnóstico. As coisas já parece que se No ano moldando. novo, eu tinha, naquela virada de ano de 2013 para 2014, eu tinha decidido que eu ia passar um período, porque eu gosto muito da Inglaterra, eu ia passar um período lá. E em dezembro começou a investigação do diagnóstico da minha sobrinha e minha irmã não falou pra gente. Ela falou para a família só em fevereiro, quando já estava no processo de finalização do diagnóstico. E quando saiu o diagnóstico, eu fui para o Google dar uma olhada e a maior fundação sobre essa doença, que o nome é Niemann-Pick, né? Ela é classificada A, B e C e A/B. Hoje em dia, a SMD, na verdade, é o nome novo da Niemann-Pick tipo B. A maior fundação era na Inglaterra. Você sabe que eu achei que eram duas doenças. Aí depois que eu fui estudar, eu falei, caramba, eles só ela tem uma classificação. Na verdade, a tipo C é uma doença diferente, é uma outra enzima, é totalmente diferente. Mas a tipo A e a B e a A/B são a mesma doença. Não, e que incrível a referência ser na Inglaterra. Não, aí assim... Aí você falou, acabou minhas férias, acabou meu ano sabático, eu só ia relaxar, lascou, foi lá E na trabalhar. verdade, foi assim... É uma coisa que eu conto, assim, até hoje eu até me arrepio, assim, porque é uma coisa que, às vezes, o universo dá uns sinais, assim, acontece algumas coisas, a gente duvida, mas é para aquilo ali. E eu mandei um e-mail na sexta-feira à noite para a diretora dessa fundação e eu recebi uma resposta na segunda-feira de manhã. Gente! Ela me convidando para eu ir para a Inglaterra.
que teria um congresso lá em setembro, eu chegaria lá em agosto, ficaria até o final do ano, e que aconteceria um congresso em setembro, e esse congresso eles reúnem médicos, reúnem toda a comunidade científica da Europa. Então, eles estavam me convidando, inclusive, me custearam para ir para lá, tudo para eu conhecer então a fundação. Foi um presente. Então, daí no meio do problema veio uma coisa legal. Então, na verdade, esses meses que eu passei em Londres, eu estudei inglês, que era uma coisa que eu queria muito, e junto eu fiquei estudando a doença de Niemann-Pick. Ficou imersa. Fiquei imersa. Caramba. Então, na verdade, eu fiz o processo inverso, porque o que acontece? Normalmente as pessoas começam a procurar coisas no Brasil e vão para fora. Sim. Então, eu acho que a facilidade de eu ter conseguido tudo que eu consegui no país foi justamente porque eu fiz o caminho inverso. Eu procurei algumas universidades aqui no Brasil antes de viajar e eu não tive uma boa receptividade. Me chamaram de maluca, que as minhas ideias eram meio malucas. E aí, eu indo para fora... Eu acho que você ser um pouco open mind, assim, assusta, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, que legal, vamos ver. E outra coisa... No mundo científico me assusta você falar isso. Outra coisa que eu vejo também é que tem um pouco de preconceito no Brasil ainda por eu não ser médica, por eu ser cirurgia dentista. Mas você é da saúde. Mas na Europa, eu lembro assim, até hoje, o primeiro dia quando eu cheguei lá, na conferência, para mim foi um choque, porque foi a primeira vez que eu vi pacientes maiores com a doença da minha sobrinha, que era bebê. Então, ali eu vi como que ela ficaria, ali eu vi como que eles estavam. Então, aquela imagem de eu chegando no hall do hotel vendo aquelas crianças, até hoje eu tenho. E a diretora me chamou, me apresentou, tinha uma mãe e tinha uma pessoa da área científica para conversar comigo, para me recepcionar. Que legal. E, na verdade, eles já me colocaram direto na sala junto com os médicos da conferência. Ou seja, na Europa e nos Estados Unidos não tem não tem essa diferença. Dentista, eu já ouvi muito aqui no Brasil, mas tu é dentista, o que uma dentista quer saber de doenças raras? Como é que tu trabalha com doenças raras? Então, isso é uma... Como responder sem virar o olho ao contrário, assim, né? Sem entortar a boca inteira, sem respirar bem profundamente antes e ser super deselegante. É verdade. É complicado, que difícil. Então, na verdade, o resumo foi esse, assim, eu fui para a Inglaterra e lá eu tive acesso a protocolos de pesquisa, números que aqui no Brasil eu não tinha. Então, na verdade, eu vim com tudo pronto e eu tinha já... Antes de eu voltar, eu já tinha decidido que eu ia fazer uma fundação no Brasil para essa doença. Foi o que eu fiz, a Niemann-Pick BRS. Hoje em dia, ela é bem pequenininha porque, na verdade, eu precisei me juntar a maiores do que eu para conseguir ter mais visibilidade no Brasil. E hoje eu faço parte da CDD, que é a Crônicos do Dia a Dia. É uma ONG, né, terceiro setor, que trabalha hoje em dia com mais de 23 doenças, patologias. Bastante. Eles têm, só agora, nesse primeiro semestre, foram submetidos mais de 82 projetos na área de doenças. E a parte de raras, daí eu que estou assumindo mais. Tem algumas outras que são outros profissionais, mas especificamente de ASMD e de doenças raras, daí é a parte que me compete. Mas é porque aí você já também trouxe esse caminho. Você já trouxe um pouco da cabeça deles para cá, de como buscar as coisas, de como trazer medicamento, fazer pesquisa do medicamento. Isso. O que vocês tiveram que fazer aqui? Já tinha medicamento aqui no Brasil? Não, na verdade, o que aconteceu? Existia um protocolo de pesquisa, que a gente chama de Clinical Trial, né? Que é um site que existem lá, ficam registrados todos os protocolos de pesquisas que estão acontecendo para medicação no mundo inteiro, qualquer um pode entrar lá e ter um acesso. Só que o que acontecia? Essa pesquisa, ela ia começar na Europa. Tá, então... E iria começar nos Estados Unidos. No Brasil não tinha não tinha sinal nenhum de que aconteceria aqui. Então, com essas informações, eu vim para cá e daí começou uma batalha. Então, final de 2014 até 2017, foi assim,
tem uma informação tal lá em Brasília. 3 anos, gente, é bastante. Tem uma informação tal lá em Brasília, né, o político trabalha com tal área, pode ajudar. Lá eu pegava, ia viajar, largava tudo e ia. Meu Deus do céu. Então, e assim, sua vida profissional? Eu deixei tudo de lado, na verdade. Foram 3 anos que o meu consultório ficou praticamente de Fechado? lado. Não ficou fechado, eu trabalhava, mas assim, por exemplo, tudo que fazia parte de doenças que vai te raras. ajudar, você já saía correndo. Eu saía correndo, exatamente isso. Mas valeu, super valeu. Valeu. E aí, no final, assim, quando já Termina estava... de falar você entrou lá, então o negócio ainda estava... Isso, não estava desculpa. acontecendo. E aí, lá eu conheci, na verdade, o pessoal da época da Genzyme, que é o laboratório da Sanofi, que é a indústria que pesquisa a medicação para SMD, e ele me disse, olha, eu sei que um diagnóstico de doença rara é complicado, ninguém gosta de ter, né, afeta toda uma família, mas a tua sobrinha não podia estar sendo diagnosticada numa melhor hora, porque já está entrando em fase 2, fase 3, né, de pesquisa, que são primeiro animais, depois laboratório, e aí vai até chegar em humanos. Até chegar nos humanos. Isso. Então ele disse, então é uma coisa que vai demorar ainda um tempo, mas já está bem mais avançado, né? Que sorte. E também para ela foi ótimo, porque também pegou no comecinho. Pegou no comecinho. Ela ainda não teve nenhum prejuízo aí, com grande, ou teve? Não, com essas informações todas, aí depois eu tive uma ajuda do Tony Dyer, da Casa Hunter, e ele foi lá, tipo, eu sempre brinco que eu deixei tudo prontinho, assim, a bola na frente do gol, e ele foi lá. Teve um evento enorme deles, né? Teve agora, dia 16. Teve um evento grande, bonito. O Tony é um grande parceiro nosso também, eu conheço ele. Ele começou com a Casa Hunter um ano antes do que eu comecei com a Niemann-Pick, e a gente trabalha junto há bastante tempo, inclusive agora a parceria na Casa dos Raros, enfim, o Tony É bom, né, ter gente engajada, comprometida. Eu sempre digo uma coisa, Amauana, propósito. Propósito de vida. Hoje em dia, a questão... Eu tenho a minha parte profissional, que eu trabalho com prótese, implante, paciente com necessidade especial, que aí foi focado por causa disso, estomatologia, mas, na verdade, assim, o que faz brilhar o meu olho é a doença rara. Desde o começo, a hora que você começar a falar, a gente já se liga, que não tem como, né? O que faz brilhar o meu olho é a doença rara. Então, assim, é um propósito, eu sempre digo, um propósito de vida. E nesse grupo que eu estou agora, da CDD, que é junto com a AME também, é uma equipe, atualmente agora com 34 ou 36 pessoas, são todas pessoas assim. E conta para quem está em casa, quem é a AME? A AME é a da Amigos Múltiplos da Esclerose, trabalha só com esclerose múltipla. Na verdade, eles começaram com a AME, depois viram que tinha muita patologia, muita coisa a ser feita no Brasil, então daí passaram para a CDD, criaram a CDD, que daí lida mais com condições crônicas, né, pacientes crônicos. Apesar de que hoje em dia tem tanto tratamento paliativo que eu acho que eles nem chegam a ficar tão graves, ficam? Ficam, ainda ficam. Tem muita doença que não tem o que fazer, a frase que eu não gosto de dizer, mas que a gente mas que a gente lida com, né, vai mediando sintomas. Porque super raras, ou não? Ultra raras, a gente chama. Ultra raras. Ultra raras. Jesus, que é aquela que tem... Que a SMD é considerada ultra rara. A ultra rara, ela é considerada porque para cada 250 mil nascimentos, um paciente. Nossa. A gente brinca até que ultra rara foi nascer bem na sua casa, ainda bem. A gente brinca porque pelo menos você... acertar uma mega cena. Nossa, mas você mudou a vida de tanta gente, que já valeu. Eu digo, eu acho que já. E hoje em dia é um propósito. As pessoas falam muito hoje em dia, um propósito de vida, um propósito de vida. Eu tenho o meu. Não, gente, você programar suas férias, seu ano sabático, gente, foi demais. Ela programar tudo isso, acontece uma reviravolta na família, a mulher vai parar onde? No centro de referência? Ah, não, foi demais. Era para ser mesmo. Não tinha outro jeito. E a Isadora, na verdade, foi a primeira paciente no mundo, com 3 anos de idade, a receber a terapia, Sério? Fazer parte do estudo. Caramba, pequenininha. Pequenininha. Você então ela assustou, você falou, gente... que na verdade ela tem os melhores resultados. Eu acompanhei durante todos esses anos os resultados da pesquisa que foi liberada agora ano passado. E na verdade o que acontece?
ela teve os melhores resultados. Por quê? Porque ela foi a paciente que foi Tratada abordada precocemente. Exatamente, porque essas doenças são todas degenerativas, progressivas, né? Não, eu sempre falo, sempre que venho para falar disso aqui, seja o que for, né? Diagnóstico precoce é sempre importantíssimo. Sempre. Porque é o que vai te levar a ter um resultado melhor no seu tratamento, seja ele qual for. Então, tem que diagnosticar, tem que procurar, não pode ficar esperando. Ah, será que? Mas não, deve ser uma besteira, não é nada. Não é nada não, gente, corre, vamos procurar ajuda, porque um diagnóstico precoce e um tratamento no momento correto, ele pode salvar o seu prognóstico. Como que você vai ficar para frente nessa sua doença. Isso mesmo. Não é? E essas associações, todo esse trabalho que a gente faz, que nem tem Febraharas, que é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, tem a Casa Hunter, que é aqui em São Paulo, que é super ativa no Brasil e é muito conhecida fora do Brasil. A CDD também é muito conhecida fora do Brasil, do país. Então, esse trabalho é de levar informação. A gente lá fala assim que começa levando informação, através da informação vão aparecer diálogos, desses diálogos vão aparecer os desafios, os problemas que vão ser levantados para a gente ver no que a gente pode agregar, né, valor através dos projetos. Tem a parte também que a gente chama de inteligência, que é a parte que se faz pesquisa não clínica, mas se faz pesquisa com essas patologias que são trabalhadas, né? Tem médicos dentro da equipe também. E através dessas informações, para tentar gerar políticas públicas de saúde no Brasil, que isso é o mais importante, acesso à medicação de alto custo. E isso funciona, porque eu sempre questiono, quando traz qualquer tratamento aqui, eu questiono, o nosso serviço público atende? E não é nunca pejorativamente, pai, será que o SUS funciona? Não é nesse sentido de querer cutucar politicamente, é para saber se tem, mas para que quem está lá em casa possa procurar e não fique doido procurando um médico particular de milhões. Na verdade, o que acontece? Um dos desafios é fazer a capacitação desses médicos na base, que a gente chama, nos postos de saúde. Na verdade, esse é um projeto que eu estou iniciando agora dentro da CDD, que nem eu digo, eu tenho o Dr. Roberto Giuliani, ele é de Porto Alegre, ele é ele e o Tony Dyer são os cofundadores da Casa dos Raros, e eu sempre falo para ele que eu tenho um sonho de ter um mapinha do Brasil ainda, e eu vou ter todo assim marcado. Igual quando a gente compra aquele mapa mundi e Isso vai aí. riscando onde já viajou, Exatamente. você quer ter o Brasil inteiro e você eu quero ter já... as questões dos pacientes com Niemann-Pick. Então, eu estou iniciando um projeto agora, não sei quanto tempo vai demorar, mas para a gente ter mapeado todos os centros de referências, quantos pacientes exatamente tem no Brasil. Então, esse tipo de coisa ainda precisa ser feito. E, para isso, é fundamental um trabalho de base educacional nos postos de saúde para pegar o médico, porque não é culpa do médico não saber. Claro que não. O que acontece? As faculdades de medicina, eles também não têm disciplina de doenças raras. Imagina 7, 8 mil doenças. Se a gente que está nessa área não conhece muitas, imagina quem... Tem que se especializar mesmo, né? Então, só quem vai saber de doença rara nesse grau são os geneticistas, né? Os 330. Exatamente. Ai, Deus. Então, no Brasil precisa ser feito muito isso, um trabalho de educação, de base, né, de ir nas universidades. Eu já fiz bastante isso, agora estou com um projeto maior, de ir nas universidades falar para os estudantes de medicina, para os estudantes de curso da área da saúde, fisioterapeuta, enfermagem, odontologia. Mas não vai fazer diagnóstico? Não, mas para pelo menos saber que existe, saber encaminhar. Sim, porque se você detecta, se você tem aquele conhecimento, às vezes você pesca antes de alguém que tem mais domínio para poder levar, mas aí você manda para a pessoa e a pessoa dá encaminhamento. Porque o diagnóstico precoce é fundamental em doença rara. E assim, a gente tem uma máxima que a gente diz, somos raros, temos pressa. Porque o paciente com doença rara, normalmente são doenças muito graves, que têm índice alto de morte. Então, assim, tem que correr. E também os próprios sintomas, conforme eles vêm vindo, eles vêm muito agressivos em geral. Isso. Então vai deixando muito debilitado. Exatamente. Então, se não trata, não consegue nem segurar, às vezes, um sintoma chato assim, né? Isso mesmo. E afeta bastante a qualidade de vida também. Às vezes a pessoa tem que parar de trabalhar, às vezes afeta
se é criança, é a família. A gente diz que doença genética e rara não é uma doença do paciente, é uma doença da família. Porque não tem como não afetar a família. Não dá, tá todo mundo envolvido ali no dia a dia, né? Acorda e vai dormir com tudo que acontece. E tem a questão também que acontece bastante nas doenças genéticas, especificamente nas raras, que às vezes é a questão, aquela coisa da culpa, né? Por ser, passei para o filho, passei. No caso da SMD, o pai e a mãe têm que ter o gene com problema. Menos mal, porque assim também não fica essa coisa de um jogar para o outro. Exatamente. E joga, gente. Eu sei que é feio falar. É. Mas é coisa do humano, você não quer ter uma culpa de um negócio pesado. É isso mesmo. Mas aí na SMD não tem esse problema, é meio a meio. Aí, tá vendo, gente? Cláudia, eu já queria falar de tantas outras coisas. Você volta pra gente falar sobre odontologia e raras, o que você acha? Claro, volto sim. Podia voltar até pra gente falar sobre o Dia Mundial de Conscientização da SMD, para vocês todos poderem divulgar isso. Já vão divulgando esse programa com os profissionais de saúde que vocês conhecem, com pessoas, com cuidadores. Eu tenho muito contato com cuidadores de paciente. Vocês também têm que ter esse conhecimento. Então, vão passando para todo mundo. É um prazer ter vocês aqui comigo de novo. Eu queria agradecer a oficial Dona Moça Closet, por me vestir. Hoje, super comportadinha nesse frio, gente. Ela tem uns casacos incríveis, maravilhosos. Dá uma olhadinha lá no Instagram. Não deixe de seguir. E também a nossa TV São Caetano no Instagram, canal 3 da NET Claro, canal 109 da Soul TV. Uma coisa legal da Soul TV é que o conteúdo fica em streaming para você ver depois, numa qualidade impecável. E o YouTube, que é esse fácil que vocês passam para todo mundo. Então, Cláudia, volte, estou esperando você voltar. E Pode muito deixar. Obrigada por estar aqui, por dividir com a gente. Eu que agradeço a história oportunidade. até da sua família. E parabéns pela sua garra, pela sua obrigada. luta. Agradeço muito o convite. Muito bom ter essa oportunidade de falar sobre doenças raras aqui no teu programa. Muito obrigada. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo Saúde e Beleza. Que lindo!